O termo é considerado quase um insulto, até os finlandeses desprezam o período a que se refere, mas talvez não exista solução melhor. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Ucrânia está resistindo bravamente à covarde e despropositada invasão russa. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece na história da Rússia. De fato, vários países já foram capazes de resistir a invasões russas, como um exemplo recente sendo a Geórgia. Mas talvez o exemplo mais próximo ao que está acontecendo agora com a Ucrânia seja a Finlândia. Porém, em determinado ponto, o processo de guerra contra a Rússia levou a um período de subserviência absoluto em que o governo finlandês virou basicamente um vassalo da Rússia, simplesmente para evitar a guerra. Esse período foi tão infame que virou um termo depreciativo aplicado a outros países, a finlandização. Para entender o que significa isso, é preciso retornar à Primeira Guerra Mundial. O território da Rússia, antes da Primeira Guerra Mundial, era muito maior do que é hoje. Incluía toda a Finlândia atual, toda a Ucrânia atual e mais um monte de território, como os países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, boa parte do que é hoje a Polônia e mais uma parte da Eslováquia e da Romênia. Essa foi a maior extensão territorial da Rússia em toda a sua história. Tudo isso pertencia à Rússia antes da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, porém, como é amplamente conhecido, não terminou bem para o czar Nicolau II, então imperador da Rússia. A Rússia perdeu muito território e ainda acabou vendo uma revolução comunista em seu território que não apenas depôs o czarismo, como assassinou Nicolau II e toda a sua família. No momento que aconteceu o desmanche do Estado czarista russo, a revolução comunista na Rússia, uma parte do território russo acabou decretando sua independência, parte justamente que era conquista relativamente recente e cujos povos não nutriam tanta identidade assim como Moscou. Particularmente a Finlândia, a Polônia e os 3 países bálticos. Lógico, os revolucionários comunistas russos não gostaram disso, mas estavam, num primeiro momento, ocupados demais implantando o comunismo na maior parte da Rússia. Mais adiante, porém, com Stalin subindo ao poder, com a Rússia comunista já consolidada, ele quis reaver esses territórios. Ele entendia que eles eram territórios que pertenciam à Rússia e deviam voltar para a mãe Rússia. Todos esses países também enfrentaram tentativas de revolução comunista no próprio seio, ao mesmo tempo da Revolução Russa, mas essas foram sufocadas. Esse foi um dos motivos pelos quais Stalin assinou o pacto Ribbentrop-Molotov com a Alemanha. Ele queria reaver esses territórios, particularmente a Polônia, que dava saída para águas quentes do Mar Báltico. Assinado o pacto, Alemanha e Rússia iniciaram a Segunda Guerra Mundial, dividindo a Polônia ao meio. De fato, a Rússia iniciou ofensivas contra todos os demais antigos territórios russos, conquistando a maior parte deles. Só teve problemas na Finlândia. A chamada Guerra do Inverno entre 1939 e 1940 viu a morte de milhares de soldados russos sem conseguir avançar sobre a fronteira da Finlândia. Em parte porque os finlandeses estavam mais acostumados com o clima da região, excessivamente frio até para os padrões russos, mas em parte porque, novamente, os russos superestimaram o seu poderio militar, subestimaram o poderio militar do oponente. Acharam que poderiam ganhar a guerra facilmente e retomar a Finlândia. O fato é que não conseguiram. Ao final, Rússia e Finlândia assinaram um pacto que encerrava a guerra declarando a Rússia como vencedora. Porém, apenas pequenos territórios finlandeses foram passados para a Rússia. Apesar de sair como vencedora, de fato a Rússia perdeu essa guerra, com baixas estimadas em 300 mil soldados, sem avançar quase nada e muito longe do objetivo inicial, que era tomar toda a Finlândia. Com a Segunda Guerra demandando suas forças, a Rússia meio que deixou a Finlândia para lá. Quando Hitler decidiu invadir a União Soviética, a Finlândia lutou a seu lado, buscando reconquistar regiões pequenas que havia cedido na Guerra de Inverno.
Porém, a investida alemã não deu muito certo e, com isso, a Finlândia acabou perdendo territórios. Quando terminou a Segunda Grande Guerra, a Rússia agora tinha armas nucleares. Começava o período da Guerra Fria. E uma das primeiras coisas que a União Soviética fez, uma vez que tinha bomba atômica, foi acusar a Finlândia de, olha só, ser uma aliada dos americanos, estar a serviço dos imperialistas da ONU, querer entrar para a OTAN e instalar armas na fronteira com a Rússia. Só não acusou a Finlândia de ter laboratórios de armas biológicas ou de soltar pássaros contaminados com doença sobre a Rússia, porque a fake news nessa época não estava tão em moda. Parece familiar para você? Pois é, exatamente a mesma desculpa da Rússia com relação à Ucrânia. O fato é que a Europa estava devastada pela Segunda Guerra ainda. Nenhum outro país iria querer defender a Finlândia naquele momento e a Rússia tinha armas atômicas. Então a Rússia propôs um acordo de paz com a Finlândia. A Rússia se comprometia a não invadir nem anexar a Finlândia se esta prometesse constitucionalmente se manter neutra. Não precisava entrar para o Pacto de Varsóvia, a versão comunista da OTAN, mas também não poderia entrar na OTAN, nem em nenhuma outra comunidade europeia. Teria que se manter neutra, não poderia permitir nenhuma invasão da Rússia através do seu território. Ainda deveria acompanhar a Rússia em todos os assuntos na ONU. Se a Rússia vota sim, a Finlândia votaria sim também. Se vota não, a Finlândia votaria não também. Um acordo absolutamente humilhante para o povo finlandês, que basicamente admitia sua fraqueza e aceitava a vassalagem ao Estado russo. O país viraria apenas uma zona neutra para evitar contato direto entre a Rússia e a Europa, no caso Suécia e Noruega. A Finlândia, quebrada pela Segunda Guerra, preocupada com as bombas atômicas russas, aceitou esse acordo. Esse tipo de acordo foi que deu o nome de finlandização, um nome meio ofensivo para indicar um pacto em que um país menor faz com um país maior, abrindo mão de todos os seus interesses, de toda a sua soberania externa, apenas para evitar uma invasão completa. Por exemplo, neste momento se fala que uma solução para a Ucrânia seria a finlandização da Ucrânia. Ucranianos não gostam dessa opção, implicaria em congelar o país por muito tempo e ainda ficar à mercê da Rússia, que por qualquer motivo pode atacar novamente. Mas também se fala em finlandização de Taiwan, por exemplo, uma alternativa à ocupação de Taiwan pela China, a completa submissão do país apenas em troca de não ser invadido pela China. São alternativas boas? Não são boas certamente, mas podem ser preferíveis às outras alternativas. Por exemplo, na Finlândia, muito se discute hoje se essa decisão foi acertada na época ou não. É difícil dizer. Dentre os finlandeses, a maior parte hoje despreza essa decisão. Mas, na época, com uma guerra ainda quente, mesmo que a Finlândia pudesse resistir ao exército soviético com armamentos convencionais, o que fazer com as bombas atômicas? Talvez, no final, essa tenha sido mesmo a decisão correta. Mas o fato é que, nesse tempo todo, mesmo com o pacto prometendo a não agressão, a Rússia nunca deixou de tentar invadir ou anexar partes da Finlândia. Apesar disso, a Finlândia acabou conseguindo se desenvolver economicamente de maneira muito forte e independente da Rússia de forma geral. Hoje, sua Constituição não contém mais os princípios da finlandização, visto que, com a queda da União Soviética, não havia mais pacto a ser seguido. Mas, novamente, vemos hoje Putin ameaçando a Finlândia, caso ela se junte à OTAN, ou seja, o problema de fato não foi resolvido. A proposta que algumas pessoas têm feito à Ucrânia é exatamente esse, a finlandização. Manter a sua autonomia territorial e econômica, ter uma promessa da Rússia de não invadir seu território, em troca de não entrar para a OTAN, nem para a União Europeia e também não permitir ações hostis de outros países contra o território da Rússia. Isso registrado em sua Constituição para evitar mudanças rápidas. No caso da Ucrânia, o cenário que mais se menciona inclui ainda o reconhecimento da Península da Crimeia como território russo e a independência das regiões de Luhansk e Donetsk. Provavelmente também seriam mais adiante anexadas à Rússia num futuro bem próximo. Olhando do ponto de vista objetivo, não seria nada mal para a Ucrânia. Ela já não controlava mesmo a Crimeia e as regiões separatistas. Por mais que o seu exército esteja indo muito bem na batalha, resistindo bravamente contra os invasores russos, ninguém tem ilusões acerca dessa guerra. Por mais que a Rússia esteja indo mal, a diferença de tamanho e poderio militar é simplesmente grande demais para permitir uma hipótese de vitória discernível. No final das contas, essa vitória poderia até vir, mas a um custo terrível
terrível para a Ucrânia em vidas humanas. A grande dúvida de todas é o quanto vale uma promessa de não atacar da Rússia. Porque a verdade é que a Ucrânia já tinha uma promessa desse tipo desde o Pacto de Budapeste, quando aceitou devolver todas as suas armas atômicas para a Rússia em troca da promessa de que não seria invadida por esta. Além disso, com as sanções econômicas contra a Rússia, é apenas uma questão de tempo até o colapso da economia russa. A Ucrânia pode não conseguir ganhar essa guerra militarmente, mas economicamente ela está bem próximo de ganhar. O fato é que a única forma de acabar com a ameaça de estados provocadores como a Rússia é derrotá-los no campo de batalha. Não é algo fácil, mas talvez seja a única maneira. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!